Olá, está começando mais um Vozes do Mercado, o programa da Exame conta com os principais nomes aí do mercado financeiro. Eu sou o Guilherme, repórter da Exame Invest. Estou aqui hoje com o convidado Michel Frankfurt, head da corretora de ações do Scotiabank Brasil, com passagens por vários bancos internacional, Dresdner, Rabobank. Michel, seja bem-vindo, tudo bem? Bem, muito obrigado pela oportunidade, Guilherme. Imagina, é uma honra tê-lo aqui. Michel também teve uma boa parte da carreira como trader de renda fixa, então entende bastante essa questão de juros e tudo mais. Hoje a gente está numa segunda-feira, teve essa mudança do Focus, né, com a revisão da Selic de 10,5 para o fim do ano para 11,25, mas no mercado de opções, o mercado investidor ele precifica um juro um pouquinho mais alto para o fim do ano, né, ali ao redor de 11,75. Se eu não me engano, uma de 25, mais duas de 50 nas próximas duas reuniões até o fim do ano. Michel, a pergunta que fica é, quem que está mais certo, talvez, nessa história? Os economistas ali, consultorias do Focus, ou os investidores, os traders? Olha, é uma excelente pergunta, né? Eu acho que quem está mais certo normalmente é quem está com o dinheiro apostando, né? Pelo menos eu sou um trader, né? Então a gente tem esse viés, né, de achar isso. Mas nesse caso especificamente, eu acho que os traders estão mais corretos. Acho que tem espaço. Eu acho que esse ajuste é um ajuste técnico que precisa ser feito pelo Banco Central. Eu acho que subir até 11,25 eu acho que não é o suficiente para você gerar o efeito que você precisa. Não só um efeito na economia, mas também tem um efeito psicológico, né? A subida de juros, ela traz uma credibilidade de que o Banco Central vai controlar a inflação, vai fazer o que for preciso para controlar a inflação, e isso é importantíssimo para o mercado do ponto de vista psicológico. Então, a subir o juro, assim, pouco, às vezes não dá nem tempo, né, do efeito acontecer. Então, a gente trabalha hoje em dia com juros de 25, 50, então 25, 50, 50, em 3 reuniões eu acho que não é o suficiente, precisa de mais um pouquinho para você, de fato, trazer o efeito que o Banco Central precisa para o mercado. Normalmente, tá? Assim, a gente fez um estudo lá um tempo atrás sobre todos os ciclos de juros do Banco Central, né? Assim, raramente o Banco Central faz um movimento que o mercado precifica no início, né? Então vamos dizer que a gente está aqui hoje e fala, não, vai subir, sei lá, 150 bases, 1,5 pontos percentuais. Começamos hoje com o mercado precificando isso. Quando vai terminar, ele subiu 400. Então, 4%. Estou dando um exemplo aqui, não sei se é o que vai acontecer dessa vez. Mas é mais ou menos assim que acontece. Então, não necessariamente também é nesses tamanhos, né? Não é 150 para 400, às vezes é 150 para 220, 225, 250. Então, sempre o ciclo acaba surpreendendo um pouco. O mercado é um pouco conservador quando precifica o tamanho do ciclo. Mais ou menos essa é a mensagem. Então, se o mercado está precificando aí, quando você falou, 1,75? 1,25, 2,50 até o fim do ano. Então, está com 125. Talvez a gente possa ver algo em torno de 200. 175, 200, não seria um absurdo. Né? Até o fim do ciclo. Né? Até o fim do ciclo. Eu acho que seria uma quantia... Como eu acho que é um ajuste técnico, a gente não tem uma pressão inflacionária que nem a gente tinha no primeiro ciclo lá, que a gente viu em 2022, que o Roberto Campos colocou, que foi um ciclo enorme, né? A gente subiu quase do 12%, né? Ela do 2% até os 14%. Então, eu acho que nesse caso não. Esse caso é um ajuste técnico. Eu acho que o Roberto Campos, e aqui eu me coloco, né, junto com ele, que eu também achava que ele tinha que fazer um ciclo de cortes, ele estava em condições de fazer o ciclo de cortes que ele fez. Ninguém tem bola de cristal, a gente trabalha com as informações à medida que elas vão chegando. Eu acreditava que ele tinha que cortar, ele cortou, continuou cortando, talvez mais do que deveria, né? Hoje, como engenheiro de obra feita, a gente olha e fala assim, talvez ele cortou demais, né? E acreditando que a inflação, que o núcleo da inflação cederia. E não é o que aconteceu.
Então ele tem que corrigir, entendeu? Ele tem que voltar a subir um pouquinho, mas é técnico, né? Não, a inflação não está assim, né? Ela está assim, estável acima da onde ela deveria estar. Então é um ajuste técnico. Eu acho que 200 bases não é um absurdo. Michel, esse ciclo de alta ele passa também, de certa forma, tem as questões técnicas, mas passa pela credibilidade, né, do Galípolo, um novo presidente aí indicado do Banco Central. Queria entender qual efeito isso pode ter em relação a uma alta acima do esperado para essa primeira reunião, né? Uma alta de meio ponto percentual. Talvez que efeito teria? Assim, teria talvez um efeito de, pô, esse Galípolo ele vai ser duro se precisar, ele vai vendo alguns riscos, ele vai aumentar mesmo a taxa de juros. Eu acho que, bom, o efeito da credibilidade vai ser ótimo, né? Inclusive, eu tenho a impressão que as estrelas se alinharam para o Galípolo, né? Ele agora foi indicado, né, para ser o novo presidente do Banco Central a partir de 2025 e ele vai ter, bom, ele vai ter que passar pelo Senado, né? Mas praticamente já está indicado. E agora a gente tem esses últimos 6 meses que o Roberto Campos vai estar pilotando, o Galípolo vai ser já o próximo presidente, vai começar aí um processo de transição e une o útil ao agradável o fato de que tecnicamente virou meio claro que o Banco Central precisa subir. Então, o Roberto Campos tem essa moeda, né, que é uma moeda importante, que o mercado e tecnicamente precisa subir, e o Galípolo, indicado, já tem mais conforto de acompanhar o Roberto, passa esses 6 meses subindo os juros, e aí quando ele assume em 2025, ele tem a estrada aberta para começar os cortes. E aí ele é um indicado do governo que começou os cortes de juros, né? Então é uma situação bastante confortável, né? Se você for pensar do ponto de vista político, né? Para ele e para o governo, né? Também, que, como todos sabem, né? O governo foi eleito em 22, né? Iniciou o mandato em 23, trocou todos os ministérios, mudou totalmente o formato, né, que existia do governo anterior, mas o Banco Central ele precisou manter, né, o Roberto Campos como presidente porque tem a independência do Banco Central, que eu suporto, acho que está certíssimo, é importante para o mercado, para a economia, o Banco Central ser independente, mas acaba que politicamente quando você tem essas viradas, né, de polarização, acaba gerando um pouco de ruído, né? Porque você consegue trocar toda a equipe, mais aquele banqueiro central, você não troca. Então acaba que vira uma válvula de escape, né? O ruído para esse presidente do Banco Central. Então, ele teve que lidar com muito disso, né? O presidente atual. Mas agora, né, tem essa janela de oportunidade para eles fazerem, né, vamos dizer assim, o trabalho sujo, né, entre aspas, de subir o juro. E aí depois o indicado entra e tem a estrada aberta aí para começar os cortes. Então, assim, tem toda... Assim, o argumento é subir o juro é bem oportunístico agora. E até... Para todo mundo. Se for rápido, então mais ainda, entendeu? Se começar com 50, faz 4 de 50, e aí, o Galípolo entra e começa a cortar, pô, me parece uma boa negociação, entendeu? Obviamente, pode vir 25, 50, 50, 50, 50 e para. Enfim, tem possíveis cenários, mas a indicação de que vai subir parece bastante, assim, convidativa, né? E Michel, me escuta bem que você tá ali à frente da corretora de ações, né? Cuidando do seu site do banco na parte de ações. Eu queria entender, assim, essa alta de juros, ela pode ser benéfica para a Bolsa também, vindo por essa ótica, talvez? Sim, eu acho que trazer a credibilidade para o país, a credibilidade do Banco Central, a credibilidade do país, né? Eu acho que é importante. Quando você começa, é uma das âncoras, né? Não é a única, né? Tem outras âncoras, por exemplo, fiscal, né? Segurança jurídica. Tem uma série de âncoras que trazem, né, conforto para o investidor. A credibilidade do Banco Central é uma delas. Então, trazer o juro subir, né, você tem um Banco Central que traga segurança, né, que esteja ali olhando, né, especificamente para o seu mandato, né, para
né, trazer estabilidade para a economia, é muito importante. Então, o juro subir 50, assim, para a Bolsa, o juro é importante, mas também a Bolsa não é só o juro curto. O juro curto, ele bate no empréstimo das empresas, então no dia a dia, assim, no trimestre, você tem lá uma dívida, quando você tem uma dívida com 10, aí vai para 12, então você vai pagar 2% a mais de juro que vai bater ali no seu resultado trimestral. Mas também a Bolsa, ela é composta de um valuation, né, que são os fluxos futuros que a Bolsa vai receber. Então, se o juro longo cai, é positivo para os preços das ações. E a credibilidade do Banco Central e da economia como um todo, né, o fiscal, etc., gera uma queda do juro longo. Então, você tem esse jogo, né, entre o juro curto e o juro longo que batem no preço das ações. Então, o juro sobe. O pior cenário é os dois subirem. Sim. O melhor cenário é os dois caírem. Mas se um sobe e o outro cai, ali, algumas ações que são mais... Aí tem o jogo, entendeu? Tem ações de crescimento que são mais sensíveis ao juro longo. Ações mais endividadas são mais sensíveis ao juro curto. Então tem um jogo ali que um compensa o outro, etc. Dependendo do qual setor você está olhando, pode ser melhor ou pior, né? Mas de uma maneira geral, pode ter um cenário que você suba o juro, cai o juro longo e a bolsa sobe, né? Como um todo. Esse é o cenário mais esperado, até tendo como perspectiva que no dia da decisão do Copom é bem provável que o Fed comece a cortar juros nos Estados Unidos também? Olha, o Fed cortar juros nos Estados Unidos é o evento do ano, né? Acho que está todo mundo esperando isso acontecer, né? Desde do início. Desde o ano passado, desde o final do ano passado. Que era março. Desde o final do ano passado está todo mundo esperando, né? Então, ele de fato cortar é muito positivo. Eu acho que pode atrair muito investidor estrangeiro. Assim, pode ter uma captação maior os fundos lá, né? A alternativa da renda fixa diminui, né? E aí acaba migrando fundos para dinheiro para fundos mais que tomam mais risco, emerging markets, etc. Então tem um prospecto positivo a queda dos juros lá fora, e eu vou te falar que até tem um impacto maior do que o juro local, né? Então, se ele corta o juro e continua com esse tom mais dovish, né, de cortar e continuar cortando e ajudar a economia americana, na necessidade de ajudar a economia americana, eu acho que pode trair muito fluxo para cá. Então, isso ajuda, obviamente, os preços locais, né? Assim, o investidor estrangeiro, ele é muito pesado, ele é muito grande. Então, se a gente virar um queridinho, né, muito provavelmente, assim, a gente tem uma situação aqui muito convidativa, porque a gente tem os preços muito depreciados, as ações aqui estão muito depreciadas, em múltiplos. A gente estava abandonado, né? Então agora tem espaço para muitas carteiras, né, reencherem, né, o portfólio de Brasil, e lá fora vai ter mais liquidez. Então é bem convidativo, né? E tem muita chance da gente performar, né? Ou melhor, performar relativamente, né, contra outros países e também nominalmente, né? De fato, porque os preços estão muito baratos. Você tinha um call que essa entrada de estrangeiros dos últimos meses veio bastante do México, né, questão política lá. Agora, com esse queda de juros, é possível que esse fluxo venha de países desenvolvidos agora? Eu acho que tem os dois, né? Eu acho que tem uma realocação acontecendo. Eu acho que o Brasil ficou muito tempo como um patinho feio, né, literalmente, em relação ao mercado internacional, porque teve teve uma migração, né, do fluxo para o México, porque México era o hot topic, né? Virou ali a coisa quente, entendeu? Porque o nearshoring, a gente vai trazer toda a parte da China, a geopolítica ali, das questões geopolíticas da China, a gente vai trazer toda a produção para o México é perto dos Estados Unidos, tem toda a questão de real estate, o labor lá, o trabalho. Tava redondinha a tese. Tá redondinho, né? E veio muito dinheiro, veio mesmo. O problema lá no México é que começou o conto era maior do que a realidade, né? Então, teve algumas dificuldades lá, tem a questão
das limitações de energia, e todo o país tem, né? Mas assim, era tudo na teoria, na planilha ali, tudo funciona, né? Não, a gente traz, quanto que eu vou gastar de trabalho? Aí quando chega lá, pô, peraí, tá com um problema aqui de água. Não, tem um problema aqui de energia. Não, mas espera aí, a segurança para transportar. Então, tem uma série de dificuldades que a realidade é diferente da teoria. E isso acabou trazendo não, né? Mas dificultando um pouco aí o nearshoring. E também agora tem as questões, teve a mudança ali, né? A eleição mexicana, né? Trouxe alguns desafios, né? Não sabemos exatamente como vai ser o novo, né? Esse novo governo. E nesse contexto, o México, quando você olha preço, não estou nem entrando aqui no se de fato o nearshoring vai ou não vai, eu acho que não é nem essa a questão. O que está precificado no México não está condizendo com a realidade. Então, nesse sentido, o Brasil está ao contrário. A gente até que não está tão ruim e os preços estão muito baixos. Então, fazendo um ajuste, se a gente se encontrar no meio ali, né, o México deixa de ser tão caro, o Brasil deixa de ser tão barato, pô, a bolsa aqui pode ir para 150 mil. Né? A gente fez alguns estudos relativos com relação a isso e, assim, é uma questão aí de realocação mesmo. Então, tá vindo uma realocação de México para cá e também eu acho que pode vir dinheiro de fundo desenvolvido para cá por captação natural, porque os fundos passivos podem receber mais dinheiro de emerging markets ou de Latam, que seja, e aí naturalmente vem o fluxo para cá, ou até os fundos ativos que estão under de Brasil que podem começar a se interessar. A gente tem aqui um ou outro cliente, né? Que a gente conversa com bastante clientes lá fora, mas recentemente a gente começou a receber clientes, né, olhando o Brasil. Coisa que a gente não... Teve um cliente que a gente conversou há umas 2 semanas, que veio para cá, ele falou para mim, olha, eu não vejo o Brasil desde 2018. E veio para cá para ver, para entender, para conversar com a empresa. E no limite, ele até falou, pô, tem bastante desafios, tal, não é que ele virou e falou, não, agora a pátria, o Brasil, não foi nada disso. Ele falou, tem bastante desafios, tem algumas questões que me deixaram preocupados, tal. Mas para mim, eu vindo isso, eu falei assim, ô louco, ele veio ver, né? Tipo, quer dizer... De uma sinalização. É uma sinalização muito positiva. A gente sabe que tem problema aqui e ali e tal, mas o cara veio ver. Daqui a pouco ele vai ver e falar assim, tem, mas sabe como é, né? Quais são as opções? Tá bom, vamos de Brasil. Eu já estive lá, vi, eu já sei mais ou menos quais são os problemas, eu encaro. E começa a vir o fluxo. E a gente já tá vendo esse fluxo, na verdade, porque em junho entrou 1,5 bi de dólares na bolsa, em agosto mais 3, né? Então, e setembro está começando, ainda os dados estão mais ou menos zerados ali, mas está começando, né? Ainda tem muito para andar setembro. Mas os prospectos são positivos, e se continuar entrando dinheiro, aquilo que eu falei lá pode se realizar, 150 mil pode se realizar. Obviamente, quanto mais perto de 150 mil, mais risco Menos você upside, tem, né? Menos upside, mas pode ter mais volatilidade também. Mas é um target que não... Se eu falasse 150 mil há 4 meses atrás, nem isso, 3 meses atrás, você ia falar que eu sou louco. Não, tava 120 a bolsa. A pessoa fala, você tá louco, tá viajando. Agora já é uma coisa que fala, bom, 150 mil é possível, né? Falta pouco. Pô, só 12 mil, 15 mil pontos. Por aí. E, Michel, o quanto da história de China, Vale, minério de ferro, o quanto que isso afeta negativamente o Ibovespa nessa corrida para os 150 mil pontos? Isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade, é uma preocupação, né? A gente tem... A China é difícil você saber exatamente o que está acontecendo lá. Sempre foi, né? E cada vez está mais difícil. Cada vez a gente tem menos acesso à informação do que está acontecendo lá. O que a gente sabe? A gente sabe que o setor imobiliário exagerou. Foram construídas milhões de casas e pontes que não estão sendo usadas, e algumas
pararam no meio. A gente sabe que tem um problema demográfico lá a ser contratado, que a gente sabe que tem uma dificuldade ali de geração de empregos para os mais jovens. A gente sabe que a questão geopolítica está tendo uma evasão de produção de lá. Então são vários pontos negativos com China. Só que a China é muito grande e ela tem uma interferência do governo muito grande lá. Então ela consegue, de uma maneira que obviamente a gente não enxerga no detalhe, mas ela consegue, a palavra não é superficialmente, mas suportar a economia por algum período com a própria grana do Estado, entendeu? E tentar, de alguma forma, diminuir a volatilidade, né, do crescimento. Então, ela suporta a economia de forma anticíclica e vê se o crescimento engata em algum momento e ela volta. Então, é isso que ela está fazendo. Está tentando suportar a economia. Só que o tamanho do buraco da economia lá ninguém sabe. O que a gente sabe é o que a gente consegue ver de importação e exportação, né? Porque a gente consegue bater esses números pela ponta contrária, né? E as sinalizações são difíceis, né? De dificuldade. Então, a China, ela, na questão do minério de ferro, que é o nosso grande produto, o que a gente percebeu foi o seguinte, o percentual de utilização do aço, que é o minério de ferro, é o subproduto do aço. O aço ele era muito usado para construção de casas, de edifícios, de pontes, etc. Ele era 40% do consumo. Ele virou 20%. Quem substituiu foi machineries, né? Foram máquinas. Mas não é porque machineries cresceu muito. Cresceu um pouco, mas também diminuiu a base. Entendeu? Então, como diminuiu a base, os outros acabam subindo, né? Porque foi praticamente o consumo de construção, né, que diminuiu. Então, com essa demanda interna chinesa pelo aço caindo significativamente nos últimos anos, a China começou a exportar esse aço. E ela inundou o mundo de aço. E, é aço para tudo quanto é lado, para todo lugar. Então, aí, obviamente, os governos começaram a reagir, né, a essa avalanche de aço que inundou o mundo. E aí, então, a gente tem o Chile, o Brasil, os Estados Unidos, o Canadá agora, colocando tarifação no aço. E aí, colocando tarifação no aço, você meio que protege a sua economia, e aí o aço está começando a estocar lá na China. E as siderúrgicas lá já estão operando no negativo. Então, no curto prazo, a empresa consegue operar no negativo. No longo prazo, não consegue. No curto prazo, a empresa de commodity opera um pouco no negativo. Não, é momentâneo, tal, daqui a pouco a demanda volta, tal. Aí ele vai operando. Quando não consegue, se passa muito tempo, ele não consegue recuperar, ele desliga o forno lá, entendeu? Desliga o forno, aí diminui a produção. Aí diminui a produção, fecha o forno, mais gente desempregada, menos PIB. E aí menos demanda do minério de ferro. Então o minério de ferro, ele tá ele tá bastante volátil. De repente vem alguém, raspa e compra minério de ferro, joga o minério de ferro para 110. Aí de repente começa a cair. E aí o dia inteiro a gente fica recebendo informação. Não, tá caindo porque agora saiu o dado do porto de não sei onde que o estoque subiu. Não, agora subiu porque a fábrica de steel caiu o estoque lá, aí sobe o minério de ferro. Então tá bem volátil, porque são muitos dados que a gente vai recebendo, mas o big trend lá, né, a grande tendência do negócio é uma diminuição da demanda da China de aço. E, obviamente, isso bate, né, no preço do minério. O preço do minério já está $90. Essa última semana aqui ele saiu lá dos 110, caiu para 90. E assim, na nossa conta, o que acontece? Commodities é assim, é cíclico, né? E onde que a commodity começa a se ajeitar, né, a se acertar?
quando começa a bater no custo marginal das empresas. Então, assim, tem várias empresas, cada uma tem um custo de produção. Então, você tem lá o cara que tem o minério de ferro fazendo assim, né? E tira o minério de ferro, beleza. Aí tem o cara que, não, tem que cavar, é mais caro. Ah, não, tem um cara que está do lado de onde ele vem, tem um cara que não, tem que mudar de navio, né? Então, tem todas as dificuldades, da qualidade do minério, então tem todas as dificuldades. Então, você vai pegando as empresas que são produtoras e vai vendo o custo marginal de cada uma. Quando começa o preço do minério a cair abaixo do custo marginal, a empresa, como a empresa do aço que eu te falei, ela vai operar um pouquinho, porque fala, pô, não posso parar toda a operação aqui, porque o preço é volátil. Não, pô, o preço ficou um tempo abaixo, o cara pode decidir parar. Quando ele para de produzir, né, diminui o excesso de oferta. E aí o preço vai ajustando, entendeu? E aí o preço vai ajustando porque vai ajustando a oferta e a demanda. Um long and short nesse cenário de commodity em queda é poderoso, né? Tem muito... Assim, dependendo do ativo, você consegue fazer operações que são, por exemplo, comprar as ações que são produtoras e vender a commodity. Então, por exemplo, no cobre, você pode pegar as ações que compram as empresas que produzem cobre e vende a commodity. Porque o prêmio ficou altíssimo, né? O commodity está muito cara, a ação está baixa. Ou vice-versa, caiu muito o preço da commodity e o preço da ação está mais cara, você faz o inverso. Então você vende aqui e compra a commodity. Tem muito disso, você pode fazer refinaria com produtora, enfim, tem uma série de mecanismos que você pode fazer long e short. Mas o ponto é, o minério de ferro, assim, a China, o nosso analista prevê 900 milhões de consumo de minério de ferro. Nesse nível, ele acha que o preço do minério de ferro no long term, né, é $90. Assim, se vier para 600 e 500, for metade, ele acha que o minério de ferro pode cair para 75. Como ele faz essa conta? Ele faz essa conta olhando onde que está o custo marginal das empresas. Então aí você consegue ter uma ideia de onde que as empresas param de produzir e aí equaliza a oferta e demanda. Qual que é o X da questão? A parte da oferta você tem mais clara. A parte da demanda é difícil, porque, como eu te falei, né, os dados não são tão claros, não é tão transparente lá. Então, e eles são o maior consumo. E agora, com o nearshoring, está ajudando um pouco, né? Porque você está tendo um desvio do consumo da China para outros lugares, outras regiões, como México, Índia, mas ainda não é claro o suficiente para você, né, fazer a projeção. Entendeu? Então, essa é a situação do minério. Aí você perguntou da bolsa, né? Sim, se o minério de ferro tiver a $90, $80, é difícil para as ações do Brasil, porque a gente tem uma sensibilidade muito grande com commodities. Mas também, o que está no preço, né? Dessas ações? A não ser que tenha um colapso no minério, e o minério vai para 20, difícil você ver... Já caiu bastante a Vale no ano, né? Caiu bastante a Vale no ano. E quem compensou, entendeu? Porque não é só Vale, né, a bolsa. Tem outras ações, né? E as ações também, assim, Petrobras é um super case, tem bancos, né? Estão muito depreciados. Alguns bancos, né? Que podem se recuperar. Então, tem outros cases que estão muito depreciados que podem se recuperar e vão contribuir para a Bolsa. A questão da própria Petrobras mesmo, a gente faz um levantamento aqui com corretoras de carteiras recomendadas, e assim, ela está em 95% das carteiras, recebeu upgrade recentemente no Merrill Lynch, tem alguns bancos estrangeiros assim, também que está vendo com maior otimismo. É por aí mesmo ou o mercado pode estar enganado? Cara, a Petrobras é um case, porque a Petrobras, ela mudou, a empresa mudou. A Petrobras de 2010, que em 2015 teve todos os problemas, era outra empresa. Depois existe a Petrobras antes do pré-sal e pós-pré-sal. Assim, a empresa mudou de patamar de geração de caixa. E, obviamente, tem muitas preocupações na empresa ainda por causa de governança, né? E ainda acho que tem vamos dizer assim,
um comportamento um pouco cognitivo, né? Um viés cognitivo de você achar que, por exemplo, sabe que se você tem uma casa, aí tem um terremoto e você perde a casa, né? Ou numa região que tenha terremoto, as pessoas aumenta significativamente a quantidade de pessoas que compram seguro contra terremoto. Sim. Entendeu? Cara, acabou de ter o terremoto. Qual a probabilidade de ter um terremoto daqui a 1 mês? 2 meses, 1 ano? É baixa, né? Porque acabou de acontecer. Então, o fato de ter acabado de acontecer, na memória das pessoas, elas colocam uma probabilidade maior que isso vai acontecer, porque acabou de acontecer. Então, nesse contexto, né, teve esse evento na Petrobras, político, foi um problema, né, de governança na empresa, e a empresa passou nos últimos anos por diversos processos para melhorar, para formalizar a governança, né, da empresa, e esses processos foram bem feitos, muito bem desenvolvidos, e estão super fortes, né, estão bem implementados. Obviamente, se você ficar 20 anos tentando acabar com eles, você acaba com eles. Não estou dizendo que é impossível de acontecer algum problema na Petrobras. É possível, sempre é. Mas existe hoje mecanismos de defesa que não existiam no passado. Então, isso traz um certo conforto. Então, tem esse risco, mas assim, é um risco que, quando você coloca a possibilidade de retorno, é muito atrativo. Porque a empresa ela gera um caixa absurdo. Absurdo. E ela não tem onde colocar. A gente faz as projeções e fala, não, tá bom, gerou tudo isso de caixa, tá bom, mas e se eles resolverem começar a investir em plataforma de offshore? Assim. A margem equatorial até é um investimento bom, né? Mas eu estou falando, tipo, se a Petrobras começa a investir em coisa inútil, sei lá. Offshore Vou inventar, vou eólicas mandar no mar. um satélite para o espaço, né? Começar a viajar na maionese. Não dá para fazer isso tão rápido e assim, o dinheiro tá lá e vai fazer o quê com o dinheiro? Entendeu? Então, cada projeto na Petrobras, a governança, ela torna o processo formal. Então, quero mandar um satélite para o espaço. Tá bom, vamos lá, comitê, leva para o comitê explica qual o retorno que vai ter esse satélite para o espaço. Aí você tem que justificar, aí você tem questionamento. Então é muito, assim, é uma empresa que está rígida, né? Do ponto de vista de zelo pelo dinheiro. É eficiente O que é o método da Petrobras hoje? Olha, sim, é eficiente. Sim, nas circunstâncias da Petrobras, eu acho que sim, é eficiente. É o melhor? Cara, não existe o melhor. Se existe o melhor, todo mundo fazia o melhor. Entendeu? Acho que tem o melhor para cada empresa. Então, tem uma empresa que precisa ter esse tipo de governança, esse tipo de método. Tem empresa que precisa ter aquele. Por quê? Porque são fatores exógenos, né, idiosincráticos que atuam em cada empresa. Para a Petrobras, eu acho que esse é um modelo bastante eficiente, né? Respondendo a sua pergunta. Então, então você tem essa proteção, né? E que garante que esse dinheiro não vai ser, né, não vai ter válvula de escape, vai ser jorrado com uma torneira para qualquer lugar. E aí esse dinheiro fica lá na empresa. E aí a empresa tem uma política de pagamento de dividendo e esse dividendo vai ser pago. Se você pega o gráfico, né, isso é um gráfico que o nosso analista lá montou, você pega o gráfico do preço da Petrobras, ele é assim, ó. Né? Ele tem um crescimento, assim, mas tá mais ou menos assim. Aí você põe o preço da Petrobras, que a gente chama de total return. Com dividendos. Que é com dividendo. É assim, um tá assim e o outro tá assim, ó. Tipo, sai da escala, entendeu? Sai do gráfico. Então, quem comprou essa tese tá ganhando muito dinheiro e muito provavelmente vai continuar, porque é um case incrível. Né? Muito dinheiro, muito desconto na empresa e é um potencial enorme de Se o petróleo geração cair, de caixa. ainda o custo é baixo dela de produção. O petróleo cair afeta, obviamente, mas assim, ela tem produção própria e escoa para dentro do próprio país, então ela não é a mais, vamos dizer assim, a mais sensível ao preço do petróleo. Obviamente, tem a sua sensibilidade, mas não é. Por exemplo, Prio é mais sensível do que Petro. Entendeu? Então, ela
é muito bem tá muito bem azeitada ali a empresa, entendeu? Então, é um case, por isso que tá na carteira de todo mundo, Sim. entendeu? E muita gente tem esse viés de preocupação por causa do caso da Lava Jato, entendeu? Se não fosse por isso, acho que as pessoas estariam muito mais animadas, entendeu? Mas, assim, a nossa análise lá acredita que a governança ainda é um fator considerável na empresa para garantir que a empresa vai manter o caminho ali, né, o zelo, né, no investimento, no tratamento aí dos acionistas, para os acionistas. Sem governança não tem nada, né? Eu acho que as pessoas valorizam pouco o tamanho da governança que tem lá, entendeu? É muito grande e tem todo um arcabouço de riscos, né? Pô, você tem a Magda, pô, se ela faz alguma coisa fora ali das regulamentações, pô, ela vai ser processada na física. Não estou dizendo que ela fez, ou vai fazer, mas assim, ela tem um risco, né? E o presidente da Petrobras não é um presidente que tem foro privilegiado ou que está, né, numa situação extremamente confortável, que ele vai ficar lá para sempre. Ele pode ser trocado. Não é igual o presidente do Banco Central, ele tem um conforto, né, do que ele vai fazer, ele tem 4 anos, etc. Se eu não me engano, ele tem status de ministro até. Não sei se caiu isso. Mas, enfim, o presidente da Petrobras, troca aí. O presidente pode ser trocado. E aí sai e fica com os processos, entendeu? Sim. Então, tem que não tinha no passado, entendeu? Obviamente, quando veio a Lava Jato, isso veio à tona, etc. Mas as pessoas não tinham essa preocupação. E hoje tem. Os executivos da Petrobras estão sujeitos, né, a esses riscos. Então, é um case que a gente gosta bastante lá. É a melhor tese da Bolsa Brasileira, talvez? Olha, assim, é difícil falar melhor, né? É uma tese boa, é uma das teses boas. A gente gosta, tem várias outras teses, cada uma com o seu mérito, mas no momento, assim, a quantidade de teses boas é muito grande, porque tá tudo muito descontado, né? Então, tem muita coisa com teses boas. E, Michel, voltando para as metálicas, mas sem sair de commodities, a gente falou do minério de ferro, que estaria em um momento mais negativo. Para o cobre, você está mais otimista, né? Você tem uma tese legal também. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. O cobre é uma novela. É uma novela. Assim, a história do cobre é uma coisa que, assim, tá na pauta, né, do mundo, inclusive nos brasileiros aqui, dos institucionais. Mas a história do cobre começa que o cobre ele era um ativo relativamente previsível, né? Assim, como outras commodities. O problema, a questão do cobre é que depois que começou a história da transição energética, o cobre virou um metal da transição energética. Então, tudo a gente vai eletrificar. A gente vai eletrificar o carro, a gente vai... Data centers, né? Que a gente comentou no começo aqui da conversa. Desculpa, antes de começar, né? A gente comentou dos data centers. Então, tudo vai usar cobre. Cobre é um metal da transição energética. A bateria. Então, a demanda, a expectativa com relação à demanda de cobre foi para o céu, foi para o espaço, entendeu? E aí, coincidentemente, o que acontece, né? Para você produzir... Por que commodities é tão cíclico? Porque para você aumentar a demanda, é aparecer uma coisa nova. Por exemplo, a transição energética. Transição energética. Pô, a demanda explode, todo mundo vai querer comprar, fazer estoque e tal. Beleza. E para você produzir a commodity, como é que é? Demora 15 anos. Para você achar um campo, prospectar, encontrar, testar, construir a mina, montar toda a rede, porque às vezes a mina é no meio da floresta. Não, tem que montar uma rede de uma infraestrutura, estrada, para mandar o cobre lá para o porto. Pode demorar até 15 anos. Então, como é que você lida com isso? Difícil. Então, e coincidentemente, depois de 2020, começou a ter um movimento. Vamos lá, o cobre
característico do cobre, porque o cobre é o seguinte, o cobre ele é produzido no Chile e no Peru, na América Latina, os principais produtores. O Peru é o terceiro agora, o Congo passou o Peru lá na África. Então, praticamente é Peru e Chile. O Chile é o maior produtor. E como o Peru e Chile são os maiores produtores do mundo, essas mineradoras, essas produtoras, são muito relevantes para a economia chinesa. Chilena. Chilena e peruana. E como elas são muito importantes, quando você começa a ter um problema social, ou uma dificuldade fiscal, etc., o que acontece? Começam a falar sobre tributação, né? Aí começam a aparecer protestos. Sempre tem gente que está protestando contra a mineradora, porque a mineradora tem as questões ambientais, né? Tem uma série de coisas que permeiam ali, né, a mineradora, né? E ela vai lidando, né? Vai jogando o jogo, né? Mas em algum momento vem essas questões. Quando vieram as primeiras movimentações desses países com relação a mais tributação, parou o investimento. E aí, como eu te falei, demora 10 anos. Se você ficou até se resolver, parece que agora se resolveu essa questão. Vai ser, não é, falava-se em aumentar para 70% o imposto. Agora já ajustou, né? Depois de muita negociação, discussão, ajustou. Vai voltar provavelmente o investimento nas empresas de cobre. Mas ficou uns anos sem investimento nenhum. Então você pega o pipeline para as novas aberturas, né, de mineradoras e produtoras de cobre, e ele está enxuto. Porque não teve todo o investimento. E aí agora esses anos se perderam. A gente só vai recuperar nos 2030 para frente. Então, a questão do cobre, aí junta isso, né? Temos um problema de oferta, temos uma demanda crescente por causa da eletrificação, que virou, né? Foi muito rápido esse negócio da eletrificação. E ainda por cima, no Panamá, uma das maiores minas de cobre parou de funcionar em outubro de 23, porque o governo panamenho ia renovar a concessão por 20 anos. Aí teve um protesto enorme lá, por questões ambientais, etc, etc. E aí o Congresso, o Supremo do Panamá, disse que a renovação dos 20 anos não é constitucional. E aí parou de funcionar. Quando vai voltar? Não sei, pode voltar em 26, em 25, ninguém sabe exatamente. O nosso analista acredita que em 26 ele volta. Mas soma então tudo isso, né? Soma a demanda maior, oferta por essas razões limitada, o que acontece com o preço? Explode. Então o cobre chegou a valer $5 por libra, lá, por pound. E é $5, saiu, sei lá, de 3, foi para 5, e assim, aí que começa a montanha-russa. Todo mundo que comprou o cobre se alavanca. Então tá todo mundo quando tá todo mundo na mesma história, e aí você começa a ver que os mercados futuros estão super alavancados, o preço estava a $5, quer dizer, o fundamento ainda é o cobre para cima, mas o preço estava a $5 com as posições alavancadíssimas na bolsa. Aí você começa a falar, bom, será que a demanda chinesa vai vir tão forte quanto a gente esperava? Será que a empresa do Panamá não pode voltar a operar em 2025? Bom, só vier uma conversa dessa, já começa um processo de zeragem nesses mega alavancados que estavam nos futuros. E aí vem o tombo, entendeu? Porque aí começa a bater stop. Então o cobre saiu de $5, foi para $4, está $4 agora. A gente acredita que os prospectos são positivos. A gente tem um déficit de produção, né, de cobre que vai perdurar, porque por todas essas questões que eu levantei. Problema da produção, vai ter a demanda. Não é que a demanda chinesa do EV, do Electrical Vehicle e dos data centers não vão existir. Elas vão existir. Talvez não na velocidade que o mercado precificou, mas vão existir. Então, tem um prospecto positivo para a demanda de cobre contra a oferta, um déficit, né? E isso vai gerar um efeito positivo nos preços. Agora, $5 talvez foi um pouco exagerado, e aí agora o mercado corrigiu.
Como eu te falei, lembra que eu te falei do preço do custo marginal, né? O custo marginal do cobre é um pouco acima de 3. Os 10% das empresas menos eficientes estão ali perto de 3. Então, nesse nível de 3, a gente começa a ter as empresas parando de produzir. Tem espaço para o cobre cair? Tem. Ele pode cair para 3, 3,20, mas mais que isso, não. E a gente tem um prospecto positivo com relação à demanda versus oferta para os próximos até 2030. Então, o cobre, ele nesses níveis aí, caiu ali abaixo de 4, 3,80, 3,60, a gente monitora ali os contratos em aberto na bolsa, a gente vê se o mercado não está muito mais alavancado, talvez seja uma oportunidade de comprar esse cobre nesses níveis, ou empresas expostas ao cobre nesses níveis. Legal. E, Michel, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, talvez, dólar... Queria entender um pouquinho como está a perspectiva para isso. Enfim, a gente tem um ciclo de queda de juros para começar lá fora. Aqui dentro, expectativa dos juros para cima. Fica, talvez, um pouco mais arriscado ficar exposto em empresas de commodities, tendo em vista esse viés um pouco mais exportador? Olha, a teoria sim, tá? Eu acho que as exportadoras, assim, a exportadora ela tem uma sensibilidade ao preço do dólar, eu não tenho dúvida, mas também é aquela questão, né? Se tiver o fluxo, né? Também ajuda, né? Porque vai vir dinheiro para cá, ajuda o papel a se recuperar, está muito descontado. Também o dólar ele é um pedaço da receita, mas pega, por exemplo, o minério. O minério de ferro caiu de 110 para 90. Sei lá, 20%. Uhum. O dólar real cair 20% é muito, entendeu? A gente fala, se for 10%, a gente está falando do dólar voltar praticamente para 5%. 20%, 4,5%. Qual que é a chance disso acontecer? Assim, dólar a 5 é factível? Eu só estou dizendo que a sensibilidade da moeda para uma exportadora de commodity, a commodity ela varia muito mais do que a moeda, entendeu? Então, tem um efeito? Sim, tem, mas ele é mais limitado, entendeu? Então, se o dólar cair para 5, mas o minério de ferro for para 150, a gente não tá nem aí que o dólar caiu para 5, entendeu? Para exportador. Ele tá feliz da vida que tá vendendo minério a 150, entendeu? Então, tem esses efeitos que se contrabalanceiam, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Então, assim, na margem, o dólar cair é negativo para exportador, mas você tem que ver também o que está acontecendo com a commodity, entendeu? Então, tem que só tomar esse cuidado. E também, o juro subindo melhor pode ter uma perspectiva positiva com juro longo, que também ajuda o fluxo de caixa da empresa, o valor presente. Então, tem uma série de variáveis que tem que se considerar antes de na lata falar, o dólar para baixo vai ser ruim para Vale, vai ser ruim para CSN, ou Suzano, VEG, qualquer coisa do tipo. Mas a tendência é mais ou menos essa mesmo, de dólar para baixo? Olha, o dólar, ele é o ativo que eu tô menos otimista, tá? Assim, bolsa eu acharia que... Eu sempre achei que bolsa estava mais barata, agora eu acho menos, mas ainda acho que é um bom ativo. Eu acho que o juro longo tem uma oportunidade aí, né, de melhorar se o Banco Central tiver esse apelo mais, de ganhar mais credibilidade. E o dólar eu acho que ele tem esse potencial por causa do carry, né, do juro lá fora cair e o juro aqui subir. Mas também eu acho que tem outros problemas com o dólar, entendeu? O dólar real, né? Acho que ele é o ativo que está mais sensível aí às questões fiscais, né? As questões que ainda são uma incógnita, né? Se de fato o governo vai conseguir entregar todas essas questões fiscais. O juro seria a segunda, né? O juro longo, né? Mas acho que o dólar é muito sensível a isso. Acho que tem muita gente que toma uma posição, quando vai tomar uma posição de Brasil, compra a bolsa e compra o dólar, como hedge, entendeu? Como hedge. Então, você compra a bolsa que está barato, compra o dólar. Se der algum problema, acho que o dólar sobe mais, né? Isso é um trade clássico, né? E, Michel, Bovespa hoje tem 35 mil, próximo ali do recorde que a gente bateu até recentemente. Mas em dólar, o Ibovespa ainda tá muito abaixo dos padrões ali de 2008, né? Muito. Um dia
isso vai... A gente vai voltar a bater recorde em dólar, será? Não sei, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. Mas... Porque assim, desde 2008, assim, quem investiu lá tá perdendo dinheiro até hoje, né? Não recuperou ainda. Em dólar, né? Pensando na lógica do gringo. Assim, a gente tem que saber comparar, né? Assim, o 2008 era uma bolha, né? Os preços que a gente viu em 2008 eram surreais. Comprava-se sem nem pensar, entendeu? Tudo. E o Brasil era o grande queridinho, né? Mas assim, um queridinho, assim, muito querido. É impressionante, assim. Você olha para trás e fala assim, meu Deus, como o Brasil era amado, né? Eu, quando comecei no mercado, para mim isso era normal, né? Para mim parecia, né? Porque eu estava começando naquela época ali, 2005, 2006, eu falava, nossa, essa é a normalidade, né? O Brasil é bom. O Brasil é bom, né? E o dinheiro vem para cá naturalmente, tal. Depois que eu fui ver que, cara, isso na verdade era exceção, entendeu? Foram, sei lá, 10 anos de exceção, né? Então, obviamente foi suportado por causa de China, né? China foi o grande motor aí do Brasil, né, nos anos 2000. E assim, a gente colocou a gente em lugares, em patamares realmente que são difíceis de ver de novo, né? Não estou dizendo que não vai acontecer. A gente pode, os próximos 20 anos, os próximos 10 anos, pode ser que, sei lá, a Índia emerja como uma substituta da China, sei lá, não sei, estou aqui chutando coisas, né? E o Brasil vira um queridinho novamente e a gente consiga atingir esses preços. Tem, obviamente, o crescimento natural da economia, que suporta preços maiores, né? Então, em teoria, a gente alcançaria esses preços de 2008 sem dizer que estamos numa bolha, né? Foi naturalmente o crescimento da economia, nos coloca nesse patamar. Mas a gente vai chegar lá, acho que sim, acho que tem espaço. A gente está muito barato. Se a gente tiver boas notícias aí com relação à economia, tiver os cortes de juros lá fora, tiver um goodwill aí, uma boa vontade com o Brasil, né, e com o emerging markets de novo, tem sim uma possibilidade considerável de a gente atingir esses preços que a gente atingiu em 2008. A questão do crescimento é interessante. Tem surpreendido para cima ainda, né? Tem. Saiu 3,3, se não me engano, na comparação anual, né? O PIB do segundo tri. Não me lembro exatamente o número, mas sim, o número surpreendeu, mas assim, tem uma razão por trás, né? Na verdade, não é uma razão, ainda tem um question mark aqui, né? O crescimento veio pelo impulso fiscal ou o crescimento veio natural, né, do setor privado? Então, depois que o Lula venceu a eleição em 22, a gente teve o fim do teto do gasto e teve uma reformulação, né, aquela PEC da transição, que trouxe um novo patamar para gasto. Depois veio o arcabouço, também arranjou um jeito ali de colocar um pouco mais de gasto. E tudo isso é gasto na veia. Então, aumento do salário do funcionário público, aumento do salário mínimo, entendeu? Foram gastos na veia, crédito mesmo, entendeu? Vamos dizer assim, entrou no bolso do trabalhador, teve o desenrola, teve uma série de medidas do governo que estão culminando nisso, culminando numa satisfação da economia, uma satisfação geral da população e numa melhora na economia, porque se a pessoa se sente melhor, do ponto de vista de segurança financeira, ela gasta mais, ela vai lá, compra, etc. Então, isso gera PIB. Agora, o problema é que esse PIB é um PIB... é o mesmo caso da China, entendeu? É um PIB que você usa o dinheiro do Estado para fazer, que no começo ele funciona, mas ele tem um efeito ruim no longo prazo, né? Ele tem um efeito grande no começo, aí na segunda tacada é menor, na terceira tacada é menor, aí daqui a pouco você vai dar tacada e daqui a pouco a tacada é negativa, entendeu? Então, a questão é, esse crescimento ele veio por essa tacada, esse impulso fiscal? Eu tenho a impressão que sim, tá? Então, agora a gente precisa arrumar a casa para que venha, né, com essa sensação, né, de segurança, né, de uma economia melhor, uma credibilidade do Banco Central, etc., venha
mais pujança das pessoas terem o animal spirit, né? De empreender e trazer e fazer crescimento natural para o país, né? Produto de fato, né? Então, acho que vamos ver. Eu acho que temos, assim, o Brasil é o eterno país do futuro, né? Então, eu sou confiante que o Brasil vai se ajustar, né? Torço para isso. Vamos ver se de fato se concretiza. Torcemos. Michel, para finalizar, a gente falou de alguns setores aqui, principalmente commodities, né? Mas queria entender, nesse cenário, quais talvez sejam os segmentos da economia que você está mais otimista pensando em bolsa, em ações? Olha, já comentamos aqui de Petro, né? Petro é um case interessante, eu acho que tem um espaço. Eu acho que tem um case também que é o case do Bradesco, né? Eu acho que o Itaú e Bradesco, né? Tem um ratio entre os dois, né? Eles sempre andavam meio assim, né? E recentemente o Itaú deu uma... Sim. escapou, né? Ali no ratio. Só que o Bradesco reagiu, né? Então teve uma modificação lá no Bradesco, né? Acho que também o Bradesco teve uma exposição a setores que não performaram, né? E acabou custando, né, para o banco. Mas eu acho que duas coisas ajudam, né? Primeiro, que eles tiveram uma reformulação lá, que é uma reformulação interessante. E segundo, que a própria economia melhorando, né? Pelo menos esses impulsos fiscais, etc., ajudam o Bradesco. Então ele pode surpreender. Ele se surpreendeu no último quarto, ele pode continuar surpreendendo. Eu não acho que o Itaú vai decepcionar, mas eu acho que o Bradesco surpreendendo pode ser que essa trava, se não voltar para os patamares que operava antes, pode voltar pelo menos para níveis mais próximos desse patamar que eles operavam, né, de desconto. Então esse é um case que eu acho que é interessante. Deixa eu ver. Tem a questão tem Braskem. Braskem eu acho que é um case legal, tecnicamente falando. Eu acho que o preço está num preço atrativo. Eu acho que assim, o papel teve muita volatilidade, muito ruído, né? Teve oferta, tirou oferta. Então teve muita coisa ali no papel. Nosso analista, o Ben Isaacson, é um cara extremamente bom, detalhista, acompanha químicos aqui e lá fora, fertilizantes e químicos. E ele está mais otimista, virou uma recomendação para positiva agora, num preço que está bem atrativo, né, do ponto de vista técnico. Então a gente até mandou aí um caller para os clientes, falando, acho que isso é uma operação aí que pode ser interessante, pode ser atrativa. Vamos ver se assim, outras casas também mudaram a recomendação recentemente, né? Acho que nos mesmos motivos que o nosso analista. Uhum. E o papel até está começando a dar uma reagida, mas ainda acho que tem espaço, entendeu? Para buscar. E também tem a possibilidade de uma nova oferta, entendeu? O papel está extremamente depreciado. Se vem uma nova oferta, aí explode. Explode de novo. Então tem vamos dizer assim, né, essa cereja no bolo, né, pode aparecer. Acho que ruim já tá tudo no preço, entendeu? Então isso que é uma coisa que a gente gosta, essas assimetrias, entendeu? Sim. Pô, tá tudo ruim no preço. Tipo o México. A gente tava conversando lá no começo da conversa. Tá tudo bom. Pô, tá tudo bom, tal, tudo maravilhoso. E aí? Pô, aí, bom, vamos ver aqui o que tá acontecendo. Aí, né? Pô, tem um risco do cara fazer alguma coisa diferente, tá super caro. Bom, vamos sair, vamos pro Brasil lá que tá baratinho, tá? Então, a mesma coisa do cobre, tava $5 lá, todo mundo posicionado e tal. E aí? E se a China der uma fraquejada? Aí começa a vender, todo mundo sai, entendeu? Então, Braskem acho que é isso, tava largado o papel, todo mundo perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, ficou rico, ficou pobre, volatilidade imensa. Ficou largado lá nos níveis 16, 17 e agora parece que a simetria é positiva. Entendeu? Então é um color que a gente deu aí pro mercado. Talvez funcione. Bom. Michel, as perguntas que eu tinha nessa linha mesmo. Tem algum ponto que você gostaria de entrar em detalhes, comentar que a gente não embarcou aqui? Bom, acho que a gente meio que passou por tudo, né? Que a gente está olhando aqui no momento. São bastante coisas,
A gente tem muito assunto que a gente conversou. Mas assim, se eu deixar aqui, a gente fica falando 5 horas, né? Sempre tem algum assunto para a gente trazer. O mercado é muito dinâmico, tem muito assunto, muita volatilidade. Então, acho que tem assunto até para a gente ficar falando mais horas, mas acho que já foi demais aí, eu já tô cansando bastante de você. Tá ótimo. Michel, queria agradecer de novo pela participação. Sensacional tê-lo aqui. Não, eu que agradeço a oportunidade, e foi um prazer conhecê-lo. Acho que é bem agradável aqui a conversa. Se puder, acho que ficaria bem feliz em voltar aqui no Portas segundo abertas, momento portas abertas. e falar mais. Eu gosto muito de falar, né? Você já percebeu. Então, mas acho que é isso. Fechou, então. Bom, pessoal, Voz do Mercado fica aqui. Obrigado por você que assistiu também. Forte abraço. Até mais.